E vamos lá, então vamos começar o relato, que é um relato longo, longuinho para longo. Longo, longo, longo. Vamos lá. Já chegou a galera, ufa, porque aí eu começo, inicia a transmissão. Não tem ninguém. Eu falo, olá, pessoal, mas não tem ninguém me vendo. Mas aí, de repente, chegam todos vocês. Que legal. Chutei aqui. Vamos lá. O relato de hoje é sobre a Casa do Engenho Novo. Vamos ver do que se trata isso aqui. Olá, Ana, meu nome é Fulano, e estou escrevendo esse relato para contar sobre uma antiga casa da minha família, mais precisamente de uma tia minha, que a herdou dos pais. Ela era conhecida como a antiga Casa do Engenho Novo, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não sei, pessoal, não conheço. Tá escrito aqui. Eram grandes as histórias, eram grandes as histórias de escravos que sofriam as mais diversas barbáries na região, onde algumas pessoas antigas diziam que escravos morriam em brigas, morriam de fome, morriam doentes e eram apenas enterrados em qualquer lugar do bairro, que na época era como se fosse uma grande fazenda, tá? Qualquer lugar lá que era uma grande fazenda. Dito isto, chegamos ao relato. Parte 1. Minha tia, na verdade é prima da minha mãe, porém eu a chamava de tia, cresceu nessa casa. Seu nome era nomes fictícios, tá? Estão todos aqui, são todos nomes fictícios. Seu nome era Tamires. Sua mãe, a dona Meire, era casada com seu marido, Antenor. Todos nomes fictícios já, tá? Nessa época, início dos anos 50, a minha tia Tamires era recém-nascida ainda e seu pai Antenor gostava de ficar à noite, após o trabalho, sentado na varanda lendo jornal e bebendo café. A casa era bem grande, com um terreno que tinha um pequeno lago onde ficavam alguns patos. Tinha no fim do terreno uma plantação de uva, goiaba, manga e várias frutas. Tinha uma casa de empregados no fundo do terreno também. Certa noite, o Antenor, ele, em seu ritual após o trabalho, por volta das 10 da noite, sentado na varanda, viu algo no fundo do terreno, que era muito escuro, sem luzes, embaixo de uma árvore. Ele viu um garoto sentado numa pedra, embaixo de uma dessas árvores. Seu Antenor, de longe e um pouco assustado, gritou com o garoto: Menino! Ô menino! O que você faz aqui essa hora? E simplesmente o garoto levantava, ia para trás da árvore e sumia. Ana, isso foi rolando por algumas semanas. Seu Antenor tentava ir até o garoto, porém, quando se aproximava, o menino sumia. Um dia de folga, seu Antenor foi até onde o menino aparecia à noite. Durante o dia era melhor visualizar o local. Ele levantou a pedra que o garoto sempre esteve sentado, cavou com uma pá e achou uma pequena caixa de madeira, onde havia uma ossada de criança. Antenor, assustado, chamou a polícia e falaram para ele que provavelmente aquilo era ainda da época dos escravos, que essa criança foi enterrada ali. Década de 50, tudo era mais fácil de resolver, né? Seu Antenor pegou uma gaveta no cemitério para deixar os ossos da criança e nunca mais a criança apareceu no terreno do seu Antenor. Parte 2. Um salto temporal. Nomes continuam fictícios. Passaram-se alguns anos e a minha tia Tamires e a minha mãe Rosa, agora as duas por volta de 11 anos, com aproximadamente 11 anos de idade, sempre estavam juntas e com outras primas estavam sempre passando o fim de semana na casa do Engenho Novo com a minha tia Tamires, que morava lá. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se está tudo certo, não está travado, né? É porque eu não consigo acompanhar aqui. Cadê o Matheus? Está aqui? Eu nem sei, gente, o meu celular está carregando. Carregando. Tá, vamos continuar. O jeito tá tudo certo.
Então, beleza. A minha mãe me contava que sempre naquela enorme e antiga casa, onde as coisas eram de madeira maciça, portais e janelas altos, chão de madeira, uma casa meio assustadora, aconteciam coisas estranhas. Janelas batiam, passos eram ouvidos na casa, como se tivessem pessoas correndo. Cômodos vazios, em cômodos vazios, ouvia-se pessoas conversando. Quando você estava no cômodo, quando você entrava no cômodo, não tinha ninguém. Essas coisas clássicas, né? Uma noite, a minha tia Tamires, minha mãe e o restante das primas tiveram a ideia genial de fazer a brincadeira do copo para evocar espíritos. Lógico que isso ia dar em merda, né, Ana? Claro. O tal espírito não deixava as meninas encerrarem a brincadeira e elas, com medo, jogaram o copo lá perto do lago do terreno e o papel e o papel fora e acabaram a brincadeira assim mesmo. Minha mãe disse que essa noite foi um inferno na casa. As coisas pioraram. Pratos caíam dos armários da cozinha, gritos eram ouvidos, luzes apagavam, etc. Que ano foi isso? Esse salto temporal? Bom, até que o seu antenor, pai da minha tia Tamires, chamou a empregada que morava nos fundos e começaram a fazer uns trabalhos na casa para acalmar os espíritos. Tanto o seu antenor e a empregada eram bandistas. Assim fez e tudo acalmou. Antenor chamou todas as meninas e disse: Garotas, não façam mais isso. Essa casa é um local de forte presença espiritual, tanto boas quanto ruins. E ruins, eu falo demoníacas. Essa casa é um véu fino entre esse e o outro mundo. Assim foi feito, mesmo com as atividades constantes na casa, nunca mais as meninas fizeram algo parecido. Parte 3. Novo salto temporal. Bom, Ana, agora chegamos na minha vez, anos 80, 90. Eu e meu irmão odiávamos ter que ir naquela casa, porém a dona Meire e o seu antenor, já idosos, moravam sozinhos. A minha tia Tamires já tinha casado há anos e ido morar em Guaratinguetá, São Paulo. E minha mãe, como a sobrinha que morava mais perto, sempre ia visitá-los e nos levava a tiracolo. Tínhamos medo. A gente chorava se tinha que dormir naquela casa. E Ana, batidas nas paredes, vultos e outras coisas. Não eram nada demais naquela casa. Era um dia normal. Não para mim e para o meu irmão, é claro. Até que o seu antenor morreu. E poucos anos depois, a dona Meire também. Pronto. Depois de anos, pela primeira vez, aquela casa estava vazia. Só a empregada, filha da antiga empregada já falecida também, e os 2 filhos dela estavam lá na casa dos fundos. A minha tia Tamires morava em Guaratinguetá, então ela e a minha mãe tiveram a grande ideia, para a casa não ficar vazia, de minha mãe ficar lá tomando conta. E eu pensei, o quê? Tá doido? Eu já com 18 anos e o meu irmão com 16. Não íamos obrigados para lá nem ferrando. Ficamos na nossa casa. E assim foi. A minha mãe foi sozinha e revezava, passava lá 2 dias, 2 lá em casa, e o tempo foi passando e a minha mãe foi indo na nossa casa cada vez menos. Então passamos a ir mais lá visitá-la, mas nunca dormíamos. Sempre voltávamos para casa. Eu tinha acabado de ser pai. Sim, fui pai aos 18 anos. Então tinha que estudar, trabalhar e ajudar a cuidar do filho. Então a minha mãe foi ficando doente, mas não sei o que ela tinha, que ela adorava ficar naquela casa sozinha. Um dia eu pensei, vou dormir lá, convencer a minha mãe a vir embora. Afinal, a casa não era dela. A minha tia que se virasse se não quisesse deixar a casa sozinha. E afinal, nos fundos morava a empregada também. Eu só queria minha mãe fora de lá.
Então, fui depois de um tempinho sem ir lá, né? Fazia anos que não ia. Ah, não. Então, fui depois de um tempinho sem ir lá e anos sem dormir naquele local durante o dia e foi tudo bem. A casa estava mais assustadora do que nunca. O quintal, as árvores secas, mortas, o lago dos patos sem nada, apenas uma água que cheirava mal. A antiga varanda do seu antenor estava largada, com abelhas e vespas espalhadas pelo longo teto e ao fundo do quintal a casa da empregada. Ana, anoiteceu. Minha mãe e eu ficamos na sala assistindo ao jornal. Minha mãe pegava fácil no sono e após a novela começou a cochilar. Nisso ela me fala: Filho, eu sempre durmo aqui no sofá. Filho, eu sempre durmo aqui no sofá mesmo, na sala. Vai para um dos quartos dormir. E eu respondi: A senhora está delirando, né? A partir de agora, eu fico nessa poltrona aqui até amanhecer. Isso foi a mãe dele que falou isso. A partir de agora, eu fico nessa poltrona aqui até amanhecer. Nem ao banheiro eu vou. Ah, ou foi ele que disse isso? Você tá delirando, né? A partir de agora eu fico nessa poltrona aqui até amanhecer, nem ao banheiro eu vou. E a minha mãe dormiu e começou as atividades na velha casa. Barulho de panelas na cozinha, portas dos outros cômodos batendo, gente sussurrando e passos como que crianças correndo e gritando pela casa. Eu, nessa hora, já estava orando, rezando tudo o que sabia e que não sabia também. E minha mãe dormindo de boca aberta, como se nada tivesse acontecendo. Até que cessou um pouco. Eu acho que é Pedrinha lá na outra sala. Escutando barulho aqui, gente. É Pedrinha, acho, na sala. Bom, as crianças estão brincando com pedra na sala, é verdade. Até que cessou um pouco. Eu, sentado na poltrona, que estava enrolado numa coberta, cochilei. É pedra. Um tempo depois, acordei no susto. Vi minha mãe dormindo, a TV ligada sem som e a luz da antessala acesa. Eu pensei, minha mãe foi ao banheiro e acendeu a luz da antessala e esqueceu de apagar. Eu que não vou lá. Logo após que pensei nisso, a minha mãe acorda e fala: Ô meu filho, por que você acendeu a luz da antessala e não apagou? Nessa hora, eu borrei e falei: Eu nem levantei, mãe. Achei que foi a senhora. E ela respondeu: Não, vai lá e apaga. Eu, muito injuriado, fui. Aproveitei para correr ao banheiro que já estava brabo segurar a vontade de fazer xixi. Quando quando eu Quando eu saí do banheiro, vi que a luz da antessala tinha apagado. E eu, já que fui ao banheiro, ia apagá-la na volta, quando fosse para a sala novamente. Saí do banheiro, estava tudo escuro. Eu gelei. Olhei para a esquerda, num corredor que dava para os quartos, e todas as portas bateram ao mesmo tempo com força. Plá! Eu corri para a sala, sentei na poltrona, me cobri com o edredom e fiquei na minha cabeça repetindo: Isso não é real, isso não é real. Ai, Senhor, é real sim! Olhei para o relógio e era 3 horas da manhã. Pensei: droga, até amanhecer ainda falta muito. Eu olhava para minha mãe e eu a chamava e ela nada, dormindo num sono pesado. Cobri novamente a cabeça e pensei: eu vou sair daqui o mais rápido possível. Foi então que escutei um barulho na sala. Achei que minha mãe tinha levantado. Engano meu, Ana. Quando levantei a cabeça, tinha uma sombra, com forma humana, mas era apenas uma sombra, em pé ao lado da minha mãe, vendo ela dormir. Essa criatura olhou para mim e sorriu. Nisso, eu escutava nos outros lugares da casa gritos como se estivessem torturando pessoas.
Quando essa sombra sorriu e foi em direção da porta, eu escutei uma voz de mulher gritando lá fora, próximo à antessala. Fujam! Fujam que ele está vindo! E ouvi crianças chorando e passos correndo, e essa sombra indo para onde vinham as vozes, rindo, e com algo na mão que parecia um chicote. Assim que a sombra saiu, eu não sei, Ana, parece que desmaiei. E acordei às 6 da manhã. Levantei e disse para minha mãe que estava indo embora. E eu queria que ela saísse daquela casa. 2 semanas depois, a minha mãe piora de saúde e volta para casa. Minha tia Tamires botou a casa à venda. Então, um pedreiro, amigo da família, foi lá para fazer uma pequena reforma. Passando poucos meses que minha mãe saiu daquela casa, ela veio a falecer. A empregada que morava nos fundos se mudou e a casa estava vazia novamente. O pedreiro, Zé, amigo da família, ia lá fazer alguns reparos para a casa ficar mais apresentável para futuros compradores. Mas Zé contava que enquanto ficava lá sozinho durante o dia, ele sentia que estava sendo observado. As ferramentas que ele usava sumiam e apareciam em outro lugar. Zé nunca ficou muito tempo na casa trabalhando. No máximo, às 3 da tarde ele ia embora. Dizia que não ficava lá à noite de modo algum. Peraí, gente, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tô vendo aqui, gente, só um minuto. Tá normal? Tá, então obrigada. Continuando. Nesse tempo de pequenas reformas, um pai de santo alugou a casa por 2 meses só, pois seu terreiro pegou fogo e ele morava lá também no terreiro. Então, enquanto fazia a obra, o pai de santo alugou por esses 2 meses a casa, enquanto a dele não ficava pronta. Ainda não tinha aparecido um comprador, então a minha tia, para ganhar uma grana, alugou por 2 meses para o pai de santo. Minha tia só disse que o Zé também estava fazendo pequenos reparos na casa, mas o pai de santo disse que não se importava, que ele ia só mais dormir na casa mesmo, que de dia ele trabalhava. Então o Zé continuou indo durante o dia, fazer as reformas, e o pai de santo chegava à noite para dormir. O Zé já tinha ido embora nessa hora. 3 semanas depois, o Zé chega de manhã para fazer mais uma reforminha, umas reforminhas pequenas, e vê o pai de santo na varanda. Sim, a antiga varanda do falecido Antenor. De malas prontas. O pai de santo estava de malas prontas 3 semanas depois. E o Zé perguntou para o pai de santo: Bom dia, seu fulano. Ué, tá indo embora? E o senhor ainda não tem um mês para ficar aqui? Então o pai de santo responde: Zé, eu vou embora agora. As coisas que estão nessa casa são muito perigosas. As coisas aqui, que nunca foram humanas, elas têm em seu domínio espíritos de pessoas que sofreram aqui e morreram aqui. Essas coisas não a deixam encontrar a luz. Torturam elas todas as noites. E esses demônios querem mais e mais gente aqui. Os meus guias me protegeram até agora, mas essas coisas são fortes e os meus próprios guias falaram para eu abandonar isso aqui o mais rápido possível. O pai de santo pegou as malas e partiu. O Zé comunicou a saída dele à minha tia. Nisso, a minha tia já estava aqui no Rio de Janeiro e o Zé contou tudo para ela. Tudo que o pai de santo disse. A minha tia abaixou a cabeça e perguntou ao Zé: O que acha que eu devo fazer? Tá ruim até para vender isso. Então o Zé sugeriu que a minha tia parasse as pequenas reformas e derrubasse tudo. A casa grande da frente e a casa da empregada, que também estava vazia. E foi o que ela fez, sendo que nos fundos, ao lado da casa da empregada, tinha um quartinho de ferramentas. Quando começaram a esvaziar o quarto de ferramentas para também derrubá-lo, acharam uma parede falsa.
Quando derrubaram essa parede, tinha outro cômodo nos fundos. E lá tinha imagens de tamanho real, grandes mesmo, de várias entidades. Tinha ferramentas como tridentes, machados e essas coisas. A minha tia, assustada, mandou tirar tudo e deram um fim. Derrubaram as 2 casas e botaram só o terreno à venda. E foi vendido um bom tempo depois. Nunca mais se ouviu falar naquele lugar. Esse enredo todo, até o fim da casa, eu estava com os meus 19 anos. Isso em 2001. Mas em todos esses anos, Ana, eu às vezes sonho que estou num lugar assustador. Fujo de alguma coisa e quando olho ao meu redor, adivinha onde estou? Sim, dentro daquela casa no meu sonho. Como se ela me chamasse de volta para lá. Estou com 36 anos. Uai, mas peraí. 36? As contas estão batendo aí? Eu tô com. Peraí. Não era nos anos 80? Eu estava com uns 16 anos naquela época, não era? Você tem que estar com 46 hoje, não é? Bom, estou com 36 anos. Olha quanto tempo se passou. Como pode essa casa ainda me assombrar dessa maneira? Essa casa da estrada principal, a gente havia no alto de uma pequena colina. Ela era lá em cima, mas não era tão alto. Quando se passava da estrada para ver a casa, era só levantar a cabeça um pouco. Lá na beira da estrada era o portão e lá em cima se via a casa. Agora, em 2018, eu não passava por lá há muito tempo no bairro Engenho Novo, na estrada principal, é colada com a linha férrea. Cadê? Eu e meu irmão passando de carro no bairro, meu irmão vira para mim e diz: Você sabe onde vamos passar em frente, né? E eu respondi: Sei. E meu irmão sorriu meio de lado. Quando passamos na frente do portão, eu levantei a cabeça, olhei em direção de onde era a casa, lá em cima, e falei dentro do carro: Tá de sacanagem. Meu irmão disse: O quê? Então eu apontei onde era a casa e Ana, adivinha? Construíram outra casa no lugar, no mesmo estilo da casa que a minha tia tinha mandado derrubar. A fachada só estava um pouco mais moderna. Bom, os pesadelos com a casa às vezes voltam, porém nunca mais passei ou pretendo passar por lá. Essa casa pode me chamar à vontade, eu não vou. Ana, espero que tenha gostado do relato. Desculpe se ficou muito grande. Eu sou inscrito do canal desde quando eu tinha 30 mil inscritos. Obrigada, abraço para o Matheus. Muito obrigada. Só fiquei confusa quanto às datas e as idades aqui. Ou eu que tô louca mesmo. Ai, gente, esses lugares, eu acho, toda fazenda que teve escravos, elas são assombradas. Elas carregam, pelo menos carregam uma energia ruim, pelo tratamento que era dado àquelas pessoas, né? Imagina o que não se formou, o que não ficou naquele solo, naqueles lugares, né? Acho que alguma coisa pode ter ali. Não digo necessariamente coisas ruins. Todo lugar, toda fazenda tem a coisa ruim. Não ruim, mas pelo menos uma energia estranha. Acredito eu. Esse negócio eu já ouvi numa fazenda, o caseiro contar que já viu por 2 vezes ou mais, não sei, numa árvore que tem lá nessa fazenda, que também já abrigou escravos, ele viu uma menina, diz ele, uma menina de camisola branca, e ela apontava para o chão, assim, ó. Embaixo daquela árvore, ela apontava para o chão.
E aí eu falei, você nunca foi lá tentar cavar o chão, saber? Eu não, não. E aí ficou por isso mesmo. Sabe quando veio aquela vontade de pegar uma pá e dar uma cavada no lugar onde ela apontava? Né? Então, se é que é verdade. Enfim, deixa eu ver aqui se tem gente falando comigo ou não. Vamos ler mais um, vou ler mais um, tá? Um que é mais curto um pouco, que é a maledite do trabalho virou boadite. Olá, Ana, adoro o canal e resolvi enviar um relato. Pode ler tranquila, pois não há nomes. Há cerca de 13 anos fui atrás. Há cerca de 13 anos atrás, fui trabalhar como gerente na prefeitura da minha cidade. E como era um cargo que tinha gratificação salarial, não preciso nem dizer que era cobiçado por algumas pessoas. Apesar de fazer meu trabalho bem feito e sempre ser elogiada pelo meu chefe, muitas pessoas faziam fofocas sobre mim, tentando ocupar o meu lugar, dizendo que eu não tinha capacidade para ocupar tal cargo. Eu respondia a essas fofocas fazendo o meu trabalho, fazendo o meu melhor e não dando atenção para o que diziam e para as caras feias que faziam quando eu era parabenizada pelo trabalho bem feito. Até que um dia, a Maledite veio trabalhar comigo. Ela tinha um problema de saúde que a impedia de continuar trabalhando no setor que estava e remanejaram para minha equipe. De cara, o meu santo não bateu com o dela. Eu não a conhecia, portanto não tinha motivo para não gostar dela, mas algo me dizia que teria problemas com ela. Dito e feito, o meu trabalho ficou mais difícil ainda. As fofocas aumentaram. Ela tentava jogar as pessoas da equipe contra mim, fazia as coisas erradas e jogava a culpa em mim. Ela não perdia uma oportunidade de tentar me prejudicar. Até que um dia ouvi ela comentando que depois de meses tentando, tinha conseguido marcar uns exames que ela precisava fazer, mas era em uma cidade próxima e ela não tinha dinheiro para pagar a passagem. E que ela não sabia o que fazer porque não poderia perder essa oportunidade. Aquela situação me tocou. Eu não sei porquê, mas fiquei comovida com a situação dela. Então, a chamei para conversar. Dispensei ela do trabalho no dia seguinte e dei o dinheiro que ela precisava para as passagens. Cerca de uns R$ 30 na época. Ela ficou atônita, me olhando. Disse que não podia aceitar porque não sabia quando poderia me pagar. Mas eu disse que não estava preocupada com isso, que o importante agora era ela cuidar da saúde. E ela foi. Fez os exames e quando voltou, ela me pediu desculpas por tudo que tinha feito contra mim. Ela disse que chegou até a fazer trabalhos para que eu perdesse o emprego, mas não adiantou. Que não tinha nada contra mim, mas uma pessoa tinha prometido a ela o meu lugar de gerente e por isso ela tinha feito tudo aquilo. Me pediu para que eu não reclamasse dela, pois seria demitida e ela precisava muito daquele trabalho. Eu aceitei as desculpas e disse que se ela voltasse algo contra mim, eu faria uma queixa e ela seria mandada embora. Ela me disse que poderia ficar tranquila, pois nunca faria algo contra mim, pois quando ela mais precisou, eu fui a única que estendi a mão para ajudar. Ela me disse também que pediu a sua entidade para me proteger. A partir desse dia, ela se tornou a melhor funcionária da minha equipe, e todos os dias, quando eu chegava, 2 corujas pousavam na janela da minha sala. Elas só estavam lá quando eu estava, e os dias que eu não estava, elas não apareciam. Achei esse fato curioso e comentei com a Maledite, que a essa altura já tinha virado uma boa Dite. E ela disse: Não lembra que eu pedi proteção para você? Elas filtram toda a inveja e maldade direcionada a você aqui no trabalho. Não reparou, não reparou como as coisas estão mais tranquilas aqui? Ela disse. E realmente, depois do aparecimento das corujas, tudo ficou mais calmo e tranquilo. Hoje não trabalho mais nesse local e quando encontro a Boadite, ela diz que nunca se esqueceu do que eu fiz por ela. Esse foi o meu relato. Tentei resumir o máximo possível. Um beijo para você e sua família.
Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E olha só, para você ver como, às vezes, responder com uma boa atitude, com uma boa ação, com uma coisa boa, quebra as pernas da pessoa. E aí a pessoa fica, então, né? Por que mesmo que eu tô fazendo mal para essa pessoa que é boa, que é a única que estendeu a mão enquanto todo mundo, né? Tinha feito até trabalho. Olha só. Tá vendo? Uma atitude boa em resposta a atitudes ruins. Às vezes surte resultado, não é? Tudo volta. Bom, E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha mãe previu a morte da vizinha. Ou minha mãe sonhou com a morte da vizinha. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, bebês e todos do canal. Esse relato que vou contar é bem curto, mas bem interessante também. Aconteceu com a minha mãe. Todos os nomes estão trocados. Esse relato aconteceu em 2022. Minha mãe, que aqui vou chamar de Sol, sempre foi muito intuitiva e seus sonhos sempre foram certeiros. Sol sempre sonhou com mortes de entes queridos e até mesmo 66, 66, 666. O que? Vai acabar a água? É? Vai ficar sem água? Mas vamos lá, continuando. Ela sempre sonhou, sempre teve. O sonho se cumpria, já sonhou com meu avó. Já sonhou. Sol sempre sonhou com morte de entes queridos e até mesmo de amigos. E dias depois o sonho se cumpria. Ela já sonhou com meu avô, com a minha avó, dentre outros. E o mais recente foi de uma vizinha. Essa vizinha estava internada, entubada, e seu estado era bem difícil. Resolvemos fazer uma visita ao seu esposo para saber notícias e dar apoio nesse momento. Fomos lá e ele começou a contar os detalhes de seu estado. E eu, filha de Sol, já senti um desânimo. E na minha mente eu já sabia que ela não ia mais voltar. Mas eu fiquei quieta, né? Ana, agora é que vem a parte tensa. Voltamos para casa e fomos dormir. No outro dia, minha mãe conta o sonho que teve. Estava eu e ela no enterro dessa mulher. Fomos nos aproximando do caixão e já estava até a cintura para dentro da cova. E tinha muita água sobre ela. Sobre a cova? É isso? Prestem atenção no que eu vou dizer agora. No sonho, a roupa que a nossa vizinha estava era branca. Pois bem, eu acho que 4 dias após esse sonho, a nossa vizinha veio a falecer. Fomos ao velório, eu e minha mãe, e chegando lá, a falecida estava com a mesma roupa do sonho. Coincidência ou não, né? Mãe sempre que sonha com alguém morrendo, isso infelizmente acontece. Eu não sei o que é, se eles vêm avisar ou algo do tipo, mas é misterioso. Breve mandarei mais relatos, abraço a todos. Ok, um beijo para vocês, muito obrigada. Então, algumas pessoas têm sonhos que lhes são revelados esse tipo de coisa, ou outras coisas até, mas deve dar uma agonia, né? Se sonhar e ter a possibilidade ainda que vai acontecer. Ai, perdão, gente, olha só. É que tá chegando o horário da leseira aqui, né? Chega um horário, não sei se para vocês é assim, mas chega um horário que, nossa, parece que você fala, ai, eu queria só dar uma encostada agora, tomar um cafezinho, né? Tá chegando o horário. Depois anima de novo. Esse aqui tem até um desenhinho para ajudar a explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui o que ele me desenhou. É ele ou é ela? Ela. O cachorro se teletransportou ou é outra dimensão, ou foi para outra dimensão, ou sei lá o que. Vamos ver. O cachorro se teletransportou ou outra dimensão? Esse é o título do relato.
Olá, Anne Assombrados, eu sou fulana, mas pode me chamar de fulana, tenho 15 anos e esse relato aconteceu comigo e com a minha mãe, na cidade tal. Ela falou, pode falar o nome da cidade, mas vamos ver. Se tiver nomes, já vão estar trocados, inclusive o do cachorro. Também vou deixar um desenho de como é a minha casa para facilitar a compreensão do relato. Ok. Qualquer coisa eu explico para eles aqui. No dia 5 de junho, apareceu um cachorro muito bonitinho aqui. Devia ter uns 4 meses. Ele é todo preto e branco. O cachorro, Floquinho, estava parado debaixo de um pé de mexerica, olhando fixamente para minha casa. Eu e minha mãe decidimos ficar com ele. E se aparecesse o dono, a gente devolvia. Passou alguns dias, estava tudo normal, nem sinal do dono. No dia 19 de junho, ou seja, ontem, minha mãe deixou o Floquinho passeando pelo quintal. Ele nunca saía de frente de casa, até porque o Floquinho é muito medroso. Mas dessa vez, assim que a minha mãe entrou dentro de casa, assim que minha mãe entrou em casa, ela viu o Floquinho correr em direção à floresta, em frente ao lago. Logo coloquei um tênis e fui procurar por ele. Quando estava na estrada, ouvi o latido dele dentro da floresta. Entrei lá e consegui ver o Floquinho indo para a parte de trás de uma árvore. Gente, eu tenho certeza que era ele. As manchinhas pretas estavam no mesmo lugar. Fui até lá, mas o Floquinho não estava mais lá. Chamei ele, mas nada. Não passou nenhum minuto e minha mãe gritou me chamando. Quando cheguei em casa, ela me contou que ela estava o tempo todo em frente à casa, vendo se via ele, né? Se via o cachorro. E do nada o Floquinho apareceu na varanda do outro lado da casa, com o ursinho dele na boca. Não tinha como ele ter ido para a varanda sem ter passado em frente à minha mãe. E se ele estava perto de casa todo esse tempo, quem é que estava na floresta? Tentamos achar uma explicação para esse ocorrido, mas não conseguimos. Espero que tenham gostado do relato e em breve irei enviar mais. Desculpa os erros de digitação ou se ficou muito confuso de entender. Obrigado por ler e tudo de bom para você e para sua família. Beijos e fui. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o que ela está explicando aqui, ó. Aqui é a casa, aqui é a varanda e aqui tem plantas. Aí tem a estrada que faz uma volta assim e nesse meio tem um lago. Então, na frente da casa dela tem um lago, aí vem essa estrada que faz a curva e depois desse lago tem a florestinha que ela falou. E o pé de mexerica tá na frente desse lago. E depois da estrada também tem a floresta. Então, ela falou, é um caminho que bem longo e a mãe dela ficou na frente da casa o tempo todo. Ela viu o cachorro entrando na floresta, ela viu ele indo para trás de uma árvore e depois ele não estava lá e a mãe gritou que ele estava na varanda. É isso? No quintal, ele estava no quintal. Ele nunca saía na frente de casa. Mas dessa vez, assim que minha mãe entrou em casa, ela viu o Floquinho, ela viu ele correr em direção à floresta, em frente ao lago. Então tem a casa, a rua que faz isso, o lago e a floresta. Ela viu ele correr em direção à floresta. E aí eu já fui procurar por ele. Quando estava na estrada ainda, ouvi o latido dele dentro da floresta. Entrei lá, consegui ver ele indo para a parte de trás de uma árvore. Chamou, mas nada dele aparecer. E aí ela falou que ele estava lá. A mãe dela estava o tempo todo na frente da casa e ele apareceu na varanda, que é do lado da casa ali. Mas como que ele foi parar lá? Então, será que foi um doppelganger do cachorro que saiu? Ou o cachorro saiu e de repente voltou, como se fosse um portal, assim, de outra dimensão? A gente ouve isso daí a respeito de gato, né?
que diz que gato do nada aparece dentro dos cômodos. Você fala, mas que jeito você veio aparecer aqui? Gira, Maria Quitéria me tornou invisível. Olá, Ana, esse é o primeiro relato que envio, apesar de já acompanhar o canal há algum tempo. Não haverá nomes, então nem precisa se preocupar. Essa situação aconteceu. Tá bravo, capeta. Essa situação aconteceu comigo há alguns anos atrás. Na época, fazia pouco tempo que tinha começado a me desenvolver espiritualmente. Eu moro no sul do Brasil e a religião a qual frequento é de matriz africana. É uma prima da Umbanda, para tornar mais fácil de entender. Fazia alguns meses que eu vinha me desenvolvendo como médium de incorporação. Mateus, ele não tá aqui, ele tá lá no fundo trabalhando também. As crianças estão meio que sem. Ai, ai. Bom, fazia alguns meses que eu vinha me desenvolvendo como médium de incorporação. Minha mãe de santo já havia encontrado à minha frente na linha de esquerda, que é a linha de Exus e Pombagiras. E a pombagira que responde por mim se chama Maria Quitéria. Para quem não sabe, ao menos na minha casa de religião, enquanto nós, médiuns, estamos nos desenvolvendo para receber a energia daquela entidade, se canta um ponto específico. Geralmente sempre o mesmo ponto, para que a entidade consiga se aproximar com mais firmeza, enquanto todos na roda chamam por ela. Bem, era inverno e por volta de 10 da noite eu havia brigado com meu noivo e estava me sentindo muito mal, completamente abalada. Mandei mensagem para uma amiga e ela me convidou para ir à casa dela, tomar alguma coisa, conversar e tirar aquilo da cabeça. Resolvi ir, me arrumei e saí por volta das 10h30 da noite. Acho que é da noite. Caminhei por alguns minutos e me sentei na parada de ônibus, era noite e inverno. A rua estava congelante. Não havia ninguém na rua aquela hora. Esperei por uns 15 minutos e nada do ônibus. A avenida em que eu estava tem 2 vias e entre as duas tem uma passarela para os ciclistas e pedestres. De longe, eu vi um homem de bicicleta se aproximando devagar. Ele usava umas roupas meio sujas e gastas. Passou do outro lado da avenida e me encarou. Não se passou uns 5 minutos e ele voltou, pela mesma rua em que tinha vindo, ainda me encarando fixamente. E naquele momento eu soube que ele tinha más intenções. Não sei se por eu estar me desenvolvendo ou pelo simples fato de ser mulher e termos uma intuição daquelas, mas eu sabia que ele ia tentar fazer alguma coisa, me assaltar ou até algo pior, você sabe, Ana. Às vezes a gente simplesmente sente as coisas, e então ele sumiu na rua de novo. Foi nesse momento em que eu comecei a ouvir o ponto da Quitéria. Mas eu não estava cantando o ponto na minha cabeça, eu ouvia ele perfeitamente. Esse é o ponto, é isso? Peraí. Quando gargalha no fio da navalha, reflete a luz nas trevas e por aí vai. Era como se no muro, atrás da parada de ônibus, tivessem tambores e pessoas gritando e chamando por ela. Eu sentia a energia dela junto a mim. E então o homem apareceu de novo, mas dessa vez do lado da avenida em que eu estava. Ele estava vindo na minha direção, mas a parada em que eu estava era na beira de um colégio. Eram metros e metros de muro e não tinha nem para onde eu correr ou me esconder. E então eu simplesmente fiquei parada, congelada de medo do que ia acontecer comigo. Ouvindo o ponto dela sem parar. O homem parou a bicicleta bem na minha frente, no máximo a 2 metros de mim. E então ele olhou para a parada. Olhou para trás, olhou para frente, olhou para a passarela e voltou a olhar para a parada.
mas a expressão no rosto dele era de confusão. Ele subiu de novo na bicicleta e foi embora. Ele simplesmente não me viu sentada ali na frente dele. O ponto parou de tocar. A rua voltou a ficar em silêncio total. Eu corri o mais rápido que pude para casa e nem fui para amiga nenhuma. Naquela noite eu tenho certeza que Maria Quitéria me tornou invisível aos olhos daquele homem de más intenções. Hoje tenho muito orgulho de dizer que trabalho com ela e tenho certeza de que a minha guardiã não dorme. Obrigada por ler meu relato, espero que goste. Olha, mais uma aqui. Que legal, então ele tava de olho nela, tá? Tanto que ele veio, no que ele chegou, tipo, na frente dela, ele ficou assim. E não olhou pra ela, tipo, cadê a moça que tava aqui? Né? Sumiu? Se eu fosse Maria Quitéria, ainda ia dar um corre nele bonito mais pra frente. Um caixão na minha cozinha. Credo. Oi, Ana. Parece que eu já li esse relato. Ou era um parecido, não sei. Oi, Ana. Olá, assombrados. Tudo bem? Sou do Rio de Janeiro e tenho 24 anos. Sou a menina... Não lembro aqui. De um outro relato aqui. Como eu já disse, Ana, eu sou evangélica desde a barriga da minha mãe. Mas sempre fui esquisita. Confesso que eu tinha medo de filme de terror, de todos eles. Hoje eu tô fazendo faculdade para ser... tinha medo de filme de terror e hoje estou fazendo faculdade para ser médica legista. Que ironia, né? E meu gênero de filme preferido é o terror. Minha mãe hoje fala que está surpresa até com tudo isso. Bom, dei aqui só um resuminho sobre mim. Ana, na época, a minha mãe estava muito doente. Ela parou de andar, perdeu 80% da visão, ficou internada em tal lugar, hospital de câncer de sangue. Eu tinha 15 anos na época e quase perdi a minha mãe. Eu, a medrosa de tudo, tinha visão. Eu via as coisas. Já vi espírito de uma criança, mas isso é para um outro relato. Prometo que eu conto. Bom, eu ia para a igreja todos os dias. Eu ia para a igreja todos os dias de culto, pedindo que a minha mãe ficasse boa. Quando um pastor muito querido da nossa família disse que fizeram um trabalho para minha mãe, para que ela morresse. Colocaram o nome dela na boca do sapo e amarraram. Ana, minha mãe, estava irreconhecível. Ela emagreceu tanto que eu fiquei com medo de olhar para ela no hospital. Eu só chorava pedindo a Deus que não levasse a minha mãe. Uma noite, eu dormindo, acordei do nada de madrugada, me sentei na cama e olhei fixamente para a cozinha. A minha cama ficava de frente para a cozinha, tá? Então eu sentei e olhei. Quando eu olhei, eu vi um caixão branco no meio da minha cozinha. Eu não podia acreditar, mas eu estava acordada, Ana, era nítido. Era um caixão branco e tinha gente dentro desse caixão. Ai, credo. Quando eu olhei, era minha mãe que estava lá. Eu nunca contei isso a ela até hoje. E ao lado do caixão, eu vi um ser de luz olhando para minha mãe. E aí, ele olhou para mim e disse: "Por que está aflita?" E sumiu. Uai, por quê? Porque tem um caixão na minha cozinha com a minha mãe dentro. Só por isso. Tá, mas eu entendi. Eu acho que ele quis passar uma calma. Quase para dizer isso não vai acontecer. É isso? Não sei, gente. Depois de uma visão perturbadora dessa, eu não saberia o que pensar. Mas era um ser de luz que olhou e disse: "Por que está aflita?" E sumiu. E acho que ele sumiu junto com o caixão. Sumiu. Ana, eu juro que eu fiquei sem ação. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Meu pai e meu irmão dormindo. Só eu ali acordada. Ajoelhei e orei. Uma semana depois, minha mãe estava em casa. Fui para a igreja agradecer, porque eu pude perceber que Deus estava cuidando dela. Minha mãe hoje está bem. Ela anda, né? Ela estava sem andar, ela anda e vê, enxerga bem. Usa óculos, mas enxerga muito bem.
Hoje ela tem 46 anos. Nossa, é super nova! Hoje tem 46 anos, super nova. Bom, tentei resumir o máximo para não ficar cansativo, porque aconteceu muito mais coisa. Não, mas podia ter contado mais, tá super curtinho o relato. Aconteceu muito mais coisa. Quem sabe no próximo relato. Depois que passou tudo, descobrimos quem fez o trabalho para ela. E foi um trabalho mesmo? Foi uma amante do meu pai. Aí eu lembrei dos relatos de Maledite, né? Não sei se tem a ver, mas esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Então foi uma Maledite na história, né? E por que ele deu a visão da mãe no caixão? Será que o branco ele é só para mostrar que aquilo era para acontecer? Talvez foi isso. Era para isso estar acontecendo, mas estamos te livrando disso. Não fique aflita. Isso não vai acontecer. Aí sumiu. Estamos te livrando disso. Livrando vocês. Talvez, eu acho que mais ou menos isso. Aqui dá aflição, menina. Imagina. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.